Muitas vezes acontece isso no dia a dia, não somente da hotelaria, de todas as empresas. Muitas funções acabam ficando sobrecarregadas em poucas pessoas, e a gente entende que às vezes o hoteleiro não consegue contratar um profissional específico para cada etapa do processo de planejamento que ele precisa. Os processos ficam sem responsável definido, que geram retrabalho e falhas na comunicação também. Funcionários não sabem que devem ser resolvidos problemas específicos. Então, assim, se a gente desenhar um planejamento e não delegar cada etapa para os seus receptíveis responsáveis, o planejamento não vai sair da segunda, terceira página. Porque um planejamento bem executado é aquele que você consegue mensurar. E aqui a gente já falou de vários insights, em tecnologia para alimentos e bebidas, em tecnologia para a parte financeira, em tecnologia para vendas, em tecnologia para marketing. Então a gente está falando de várias estratégias, só que quem que fica responsável por isso? A gente tem que ter, por mais que eu seja um hotel uma pousada de 10 quartos ou um resort de 300, eu vou ter que ter responsável. E muitas vezes o hoteleiro, principalmente os independentes e pequenos, é ele que cuida da operação, ele que mexe na manutenção, ele que está ali batendo bola com a equipe de marketing. E tudo bem, não é errado ser dessa forma, a gente entende perfeitamente. Mas ele tem que ter responsável. Bom, então se eu sou responsável por A, B e C, eu preciso mensurar isso. Se eu não consigo fazer os 3 ou 4 itens aqui desse planejamento com perfeição e mensurável, eu preciso delegar. E às vezes ele peca nisso no delegar, porque ele acha que vai ser um custo, ele não vai acompanhar, e aí a gente volta, tem que ter clareza para quem está envolvido. Clareza no sentido de a pessoa entender o que ela tem que fazer, saber aonde que ela vai chegar com aquela informação, com aquele planejamento, né? E principalmente entregar o resultado. E se não vier o resultado, como que ele vai adaptar, melhorar esse fluxo para que chegue atingido, que é normal também, e não se frustre, eu desenhar um planejamento e na metade do planejamento tem que mudar. Acontece, o mercado é dinâmico, as coisas fora do nosso alcance, elas acontecem, há uma crise, um impacto econômico, choveu demais, não aconteceu a demanda que eu esperava, enfim, tem coisas que fogem das nossas mãos de controle, mas a gente precisa adaptar. Bom, se eu quero chegar no patamar aqui e eu estou aqui, eu vou traçar um caminho para chegar. E tudo bem você ajustar esse caminho ao longo do processo, isso faz parte. Tanto na operação interna do hotel, tanto na operação de vendas, tanto ajustes necessários financeiro, operacional, marketing, entre outras coisas. Então, muitos hotéis menores e donos, eles acabam fazendo de tudo e esquecem de mensurar. E aí, o que mais nós recebemos aqui é contato. Manuel, eu preciso de ajuda, que eu faço tudo sozinho. Eu estou na operação, eu estou na venda, eu estou no atendimento, dá errado um ar, eu corro para resolver. Então, assim, a gente precisa deixar muito claro. Por mais que tenha uma operação pequena, no sentido de quantidade de quartos, quantidade de funcionários, se você tem uma operação pequena, você tem um faturamento pequeno. Então, você tem poucas coisas para fazer. Compara só, uma pousada de 10 quartos com um resort que tem eventos e tudo mais, de 200 quartos, são operações diferentes. Então, é lógico que no resort eu tenho mais colaboradores e na pousada eu tenho menos. Só que o menos a pousada, que é a grande maioria hoje, por mais que ela tenha menos mão de obra, mas ela consegue, porque ela vai ter menos estoque. Se eu tenho 10 quartos vezes 30, eu tenho 300 quartos para vender no mês. Então, eu tenho um estoque limitado. Ao contrário do resort, que ele passa o seu estoque maior. Então, a gente tem que ter clareza o que eu quero fazer e, principalmente, quem é responsável e dar autonomia para esse responsável fazer o que tem que ser feito e acompanhar se está sendo feito, como está sendo feito, e se não atingir o resultado, como melhorar e ajustar para esse resultado vir. Ô, Emanuel, aqui acho que é uma dica que eu dou, que a gente usa muito aqui na empresa, é você ter uma agenda com as atividades que você tem que fazer, né? Todo mundo tem o celular na mão para criar a sua agenda e já deixar as coisas combinadas assim, você já se prevê, né, o que você vai fazer. Então, preciso fazer isso no planejamento? Beleza. Eu vou colocar uma agenda para mim, segunda-feira fazer tal coisa, na sexta-feira fazer tal coisa, no mês que vem eu vou fazer tal coisa.
e você fica programado, você não vai se esquecer, não vai esquecer de nada, né? Porque a pior coisa é você ser cobrado e não, putz, esqueci. Não fiz porque você reagendar isso, está agendado para fazer tal dia, né? Porque eu tive que fazer essas atividades, reagendei para tal dia. Normal, isso acontece, né? Mas você mostra a organização. Então, a dica para quem está recebendo essas atividades, que tem que se organizar, né? Não adianta também o gestor, como você falou, ele vai passar isso, mas passar todas as clarezas de quem vai fazer, né? Mas quem tem que executar tem que se organizar muito bem para que as coisas aconteçam. Com certeza. E aí até um checklist aqui que eu quero passar para a gente finalizar esse tópico criar, que é o que o senhor acabou de falar, né? Criar um cronograma simples e funcional. Não adianta a gente criar um cronograma robusto, cheio de situações, cheios de gaps ali, que não vai funcionar. A gente tem que ver as limitações operacionais de colaboradores. Então, assim, quem cuida do marketing, quem é responsável pelas tarifas, quem acompanha o feedback dos hóspedes, feedbacks negativos, quem vai ser responsável por ajustar aquele velho padrãozinho da hotelaria, no sentido, eu tenho um feedback negativo, vou tentar ao máximo resolver esse feedback quando o cliente estiver dentro da casa, que é muito mais fácil do que depois que ele fizer o check-out. Então, ter um processo de avaliação ali durante a hospedagem do cliente e um plano emergencial de resolver aquilo ali naquele exato momento enquanto o cliente está na casa, para evitar o cliente na internet, e até a experiência ser negativa também do cliente. Né? Implementar reuniões rápidas, semanais, para alinhamento com a equipe. Por mais que você crie um planejamento, e eu sei que hoje vocês fazem isso, essas reuniões aqui, a gente também tem isso, principalmente com a equipe de vendas, reuniões rápidas ali, questões de alinhamento mesmo, se tem alguma dúvida ou não, né? E principalmente ter, de alguma forma, um sistema de gestão, onde as tarefas e responsáveis fiquem claros. Poxa, Cláudio, você é responsável por A, B, C e D. Então, beleza, eu vou me despreocupar sobre isso, porque você vai cuidar disso, e na próxima reunião a gente vai alinhar, ver se deu tudo certo ou se precisa ajustar. É simples, mas tem que ser feito, né? Senão a gente não consegue mensurar o que está acontecendo, né? Como você falou, né? E o gestor já tem uma agenda também para que isso seja para acompanhamento do planejamento, né? Do que foi planejado, vamos estar a execução.